Está chegando o grande dia tão esperado da nação santista, a estreia do Santos no Campeonato Brasileiro, que vai acontecer domingo contra o Vasco da Gama, lá no Rio de Janeiro, no estádio São Januário, às 18 horas e 30 minutos. Saudade da Série A. Estamos de volta. Estamos outra vez da onde nunca deveríamos ter saído. Mas um dia fizeram lambança e o Santos acabou deixando a Série A. Ainda bem que foi apenas por um ano. Mas se você está com saudade de ver o Santos em campo, faz tempo que a gente não assiste o Santos grandão em campo, mas ainda não é desta vez. Mas tem aí, um bom jogo para se assistir nesta quinta-feira. São Paulo e Santos, pelo Brasileirão Sub-20, lá em Cotia, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Santos, na estreia, venceu o Botafogo por 4-1, e depois, no segundo jogo, empatou com o Atlético Mineiro, lá em Minas, por 1-1, e agora vai jogar outra vez fora dos seus domínios, lá contra o São Paulo, em Cotia, e o jogo vai passar no Sport TV e no Globoplay. Aí, para quem quer ver um belo jogo, vai dar esse Campeonato Brasileiro Sub-20, eu venho acreditando que vai dar jogos muito bons. Então, quem puder assistir, vai acompanhar bons jogos. Portanto, Santos e São Paulo e Santos, nesta quinta-feira, às 17 horas e 15 minutos, lá em Cotia. Jogo que vai passar no Sport TV e no Globoplay. Enquanto isso, é uma pena. Provavelmente o Santos não terá o Neymar lá em São Januário, domingo, na estreia do Santos contra o Vasco. É aquilo que eu já falei aqui num vídeo aqui. Eu acredito que a contusão do Neymar foi contra o Bragantino. Foi aquela contusão que ele sentiu, saiu, depois ele achou que estava tudo bem, saiu de folga, nas folgas lá que o Caixinha deu, e acabou ele imaginando que nada de grave aconteceu, e aí quando chegou na quinta, ali, na hora que chegou nos treinamentos, ele acabou vendo que realmente tinha uma contusão. Para mim é mais ou menos isso daí, porque quando o Neymar lá contra o Bragantino sentou em campo lá e deu uma esticadinha na perna, já dava para a gente imaginar que poderia ser alguma coisa de ruim para o craque da Vila Belmiro. A verdade é uma só. Tem que se recuperar. E o Santos tem que saber jogar sem o Neymar. Porque, como vai acontecer provavelmente domingo, o Santos sem o Neymar, o Santos não pode entrar como entrou no jogo com o Corinthians lá na Neoquímica Arena. O Santos tem que entrar diferente. O Santos tem que entrar com postura de um time que quer vencer. O Santos tem que entrar com postura de um time que quer machucar o adversário. Porque o Santos não pode fazer jogos como ele fez contra o Corinthians. Meu Deus do céu, aquilo ali é um desânimo. Então, o Santos, o Pedro Caixinha, tem que ensinar e tem que fazer esse time jogar sem o Neymar, porque eu acredito que o Neymar nem todos os jogos vai jogar, porque às vezes vai precisar dar uma segurada nele, porque logo vem a Copa do Brasil também, e aí o Pedro Caixinha, é como eu estou falando, vai ter que dar ensinar esse time também a jogar sem o Neymar. A hora que não tiver o Neymar, tem que ter alguém à altura ali, porque tem, não como o Neymar, mas tem jogador ali que pode sim, tendo atitude dentro de campo, tendo aquele compromisso com o Santos dentro de campo, tem condições sim de fazer bons jogos. O próprio Tassiano, o próprio Barreal, que de repente pode até pintar aí nessa posição aí, vamos ver quem que vai ser o escolhido do Pedro Caixinha para esse duelo. Jogo tão importante para o Santos, que seria muito bom o Santos, de repente, sair com a vitória contra o Vasco lá no Rio de Janeiro. Não é jogo fácil, não é jogo fácil. Eu vejo, às vezes, um outro falando aí que o Santos tem que vencer, o Santos é favorito, é isso. Eu não vejo assim, não. Eu vejo um jogo muito difícil, com chance, sim, do Santos vencer o Vasco. Com chance, sim, do Santos vencer o Vasco, que seria já uma largada muito interessante para o Santos. Seria
uma largada muito interessante. Eu estava vendo aí, me parece, não lembro onde foi agora, eu sempre vejo a matéria aí antes de fazer o vídeo agora, o Vasco vai ter o retorno, que parece que estavam no departamento médico. O Felipe Coutinho, o Tietê, o Adson e o Léo Jardim, jogadores que estavam lá entregues no departamento médico do Vasco. Portanto, é o Santos se preparando, é o Santos se arrumando, mas a verdade é uma só: tem que iniciar bem o Campeonato Brasileiro. A gente sabe que o Santos, dentro da Vila Belmiro, ele tem que aproveitar os pontos que ele vai disputar dentro da Vila Belmiro, não dá mole, e o quanto mais o Santos puder buscar pontos fora da Vila Belmiro, vai ser muito interessante. E quem sabe aí já iniciando o campeonato aí, já buscando pontos lá no Rio de Janeiro. E seria interessante sim para o Santos, já que na segunda rodada o Santos enfrenta o Bahia na Vila Belmiro. É aquela história, não adianta você olhar e falar que tem jogo fácil vai ser muito difícil, principalmente agora no início do campeonato, que você não sabe como que as equipes vão iniciar o campeonato. Sempre tem aquelas uma que inicia ali com 3, de repente até 4 vitórias seguidinhas, e tem aquelas outras que começam ali embaixo com 3, 4 derrotas, ou 3 derrotas e um empate. Sempre tem essas aí, sempre tem. Então, é jogo difícil e a gente não sabe qual será esses times que vão começar por baixo no Brasileirão e qual aqueles que vão começar por cima. Tomara que o Santos comece aqui, ó, por cima, na testa, lá no alto. Aí sim vai ser interessante para o Santos. Olha, o Neymar teve sorte de ser cortado da seleção brasileira. Ah, Neymar, você foi um cara sem sorte quando você não pôde enfrentar o Corinthians, mas você foi um cara de sorte quando você foi cortado pela seleção brasileira. Porque o que você ia fazer lá na Argentina na noite desta terça-feira? Você ia dar tantos comentários para aqueles e aquelas que já pegam no seu pé, mas esse daí eles não tiveram gosto. Esse daí eles não tiveram gosto. Como eu ouvi aí uns dias atrás aí, pessoas falando que o Neymar não é isso para a seleção, porque o Rafinha é isso, o fulano é aquilo, o ciclano. Olha, não é assim. Eu já disse aqui no canal aqui, torcem, torcem. Se vocês querem ver o Brasil com chance de ser campeão mundial, torcem que o Neymar se recupere e entra 100% na Copa do Mundo o ano que vem. Já é o ano que vem. Não é daqui 2 anos, não. Já é o ano que vem. Então, torce para que o Neymar esteja bem. Porque a seleção brasileira com o Neymar é uma seleção e sem o Neymar é outra seleção. Viu, seus linguarudos? Tomam cuidado às vezes que vocês falam. Portanto, Neymar teve sorte de não estar na Argentina na noite desta terça-feira. Que futebol ridículo do Brasil. Que futebol apagado do Brasil. Ô, Rafinha, eu disse ontem aqui no canal que eu gostei quando você falou, não, tem que ir para cima, tem que ir para cima, tem que ir lá, tem que mostrar para os caras. Mas tem que jogar bola, meu amigo. Tem que jogar bola. Você tem que falar, mas tem que entrar em campo e tem que mostrar para os caras que você está lá. Você se escondeu. Você se escondeu, você não jogou bola, você ficou com medo dos caras. Parece que ficou com medo dos caras chegar em cima de você, dar um toquinho em você. Não pode, quando você fala assim, mas você tem que arcar depois dentro de campo. É assim que eu falo, porque às vezes é muito mimizinho no futebol, é muito mimizinho, é muita conversinha, aquelas coisinhas. Não pode, tem que agitar sim, tem que agitar, faz parte do futebol. Você dá aquela agitada, não, nós vamos lá, se puder, nós vamos ganhar, nós vamos passar por cima dos caras, mas só que você tem que ir lá e tem que mostrar para os caras que você está dentro de campo. Você se escondeu, aí é duro, aí é duro. Mas olha, futebol muito apático da seleção brasileira. Foi engolida pela Argentina. A Argentina mastigou o Brasil, a Argentina, como aquelas vacas que ficam remoendo o dia todo, remoendo.
e o Brasil foi remoído pela seleção da Argentina nesta terça-feira lá em Buenos Aires. Meu Deus do céu, que coisa ver a seleção tão apática daquele jeito. Eu que acabei perdendo meu sono para ver o jogo, porque a gente gosta de ver o jogo, mesmo sendo essa seleção que não atrai, não encanta tanta gente mais, mas eu gosto de ver futebol, estou com saudade de ver um futebol bem jogado. Eu falei, vou ver a seleção brasileira. Eu disse aqui no canal que o Brasil ia ganhar de 2-1. Oh, meu Deus, eu tô bem ridículo também pro lado dos meus palpites. Não acerto uma, principalmente ainda da seleção brasileira, que deixou muito a desejar. Olha, não dá para você entender certos jogadores que vêm para jogar na seleção brasileira. Não dá para você entender certos jogadores que vêm para jogar na seleção brasileira. Aparecem jogadores que você não sabe nem aonde estão jogando, nem aonde o cara está fazendo. Talvez, cara, porque joga na Europa, o cara tem que jogar na seleção brasileira. E não pode assim, não pode. Tem que trazer jogadores que têm condições de jogar na seleção brasileira. Olha, desde 2006 eu venho ouvindo falar que o Brasil tem que renovar. O Brasil tem que renovar. Todo ano o Brasil, toda vez depois que o Brasil é eliminado da Copa do Mundo, aí tem que renovar. Olha quantas renovações já passaram. 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022. E o Brasil sempre renovando, sempre renovando. Não pode. Você, às vezes, você tem que ter os cascudos no time. Você tem que, às vezes, ter os cascudos no time. Mesmo que esses jogadores, talvez, não estejam no auge do futebol, mas eles são ali aqueles manda-chuva, aqueles caras que vão aguentar, às vezes, a pressão ali. Por exemplo, assim, só por cima, assim, que a gente, às vezes, acha que não dá mais. Neymar, o próprio Oscar, que já foi jogador de seleção, de Copa do Mundo, e poderia, talvez, ajudar ali. O próprio Casemiro, cadê o Casemiro? Está jogando lá na Inglaterra, lá, cadê o Casemiro? Jogadores que poderiam estar ali ajudando. Aí aparecem jogadores ali na seleção, uma zagueiraiada ali. Eu tenho dúvida se aquele zagueiro lá joga no Santos. Eu tenho dúvida se aquele zagueiro lá joga no Santos. E olha que eu vejo a torcida do Santos aí pedindo zagueiro para o Santos. Eu tenho dúvida. O Arana, meu Deus do céu, o que o Arana está fazendo na seleção? Ó, é por isso que eu venho falando. Você tem que ter, às vezes, você fazer aquela renovação, mas você tem que ter esses cascudão no meio ali, para ir segurando a barra, para ir segurando. Isso aí que aconteceu com o Rafinha, de chegar lá e dar entrevista de qualquer jeito lá com o Romário, isso daí talvez é falta de alguém mais experiente ali. Ô, meu amigo, vem cá, ó, você vai lá, ó, mas vê o que você vai falar, cara. Não vai jogar graveto no fogo lá, porque senão vai virar fogaréu. Vê o que você vai falar, vê o que você vai responder. Mas não, então isso tudo falta, às vezes, esses caras dentro da seleção. Porque é assim, eu costumo falar que se o Klose da Alemanha fosse brasileiro, ele não tinha sido campeão do mundo, não. Porque ele, com 30 e tantos anos, ele já era chamado de pipoqueiro aqui no futebol brasileiro. Porque aqui, para nós, aqui é assim, você disputou uma Copa do Mundo, não ganhou, você é pipoqueiro. Você disputou um jogo muito importante pela seleção brasileira, não ganhou, porque parece que a seleção brasileira tem a obrigação de vencer todas as Copas do Mundo. E não é assim. Tem os outros lá que evoluíram muito. Hoje, o futebol mundial é globalizado. Todo mundo sabe quem joga e quem não joga. Então, às vezes, a gente tem que ir um pouco com calma com isso daí. Mas que a nossa seleção está deixando a desejar, está. Meu Deus. Ó, eu não sou corneteiro do Dorival, não. Mas o Dorival, eu já falei aqui no canal, eu já falei há tempos atrás aqui, que o Dorival, ele gosta de ganhar jogo dentro de casa, mas quando ele sai fora, ele é difícil ganhar. É difícil ganhar. Pega o Brasileirão, os últimos Brasileirão do Dorival no Santos lá, que o Santos chegou em segundo colocado no campeonato,
Vê os pontos que o Dorival Júnior perdia fora da Vila Belmiro. Dentro da Vila era um leão, mas fora da Vila Belmiro, o Dorival Júnior deixava muito a desejar. E parece que na seleção vai caminhando pelo mesmo rumo também. Ó, só outra cornetadinha aqui também. Ontem eu vi o futebol lá, a Bolívia contra o Uruguai. Não vi tudo, mas vi bons pedaços do jogo. E aí, eu vou acompanhar o América. Eu vou acompanhar o América na Série B. Eu quero ver o Miguelito jogar. Eu quero ver o Miguelito jogar. Eu quero, para aqueles que dizem que o Miguelito teve muitas chances no Santos e não soube aproveitar, eu quero ver o Miguelito jogar no América. Para ele ver se ele me convence que ele é um canelinha de pardal. Para ver se ele me convence. Porque até agora não me convenceu que o Miguelito é um canelinha de pardal. Não é um cracaço, mas é um bom jogador. Na seleção da Bolívia, por que o cara joga na seleção da Bolívia e não joga no Santos? Não conseguiu jogar no Santos. O Pedro Caixinha, que chegou com o status de dar chance para os meninos, ele pôs o Miguelito jogar em 2 tempos. Pôs um lá em Rio Claro, o outro, não lembro contra quem foi. Eu vou puxar ainda para não saber quem foi. Me parece que foi contra a Ponte, mas acho que não foi contra a Ponte. E depois ele já escondeu o Miguelito e, como se diz, não serve. Não serve. E eu vou acompanhar jogos do América para mim saber se o Miguelito é esse canelinha de pardal, que para muitos que para muitos dizem que o Miguelito teve muitas chances no Santos e não soube agarrar. Para mim, o que o Miguelito teve de chance no Santos, isso não é chance para você provar um jogador. Principalmente naquele Santos ridículo do ano passado, do ano retrasado, aquele Santos preguiçoso, que tinha preguiça de atacar, que tinha preguiça de jogar. Então, eu quero ainda... Miguelito me convence que ele é esse canelinha de pardal. Porque na seleção da Bolívia, ele não é. Ele não é. Por mais que a seleção da Bolívia não tenha tradição alguma no futebol, mas o cara joga 90 minutos, o cara corre, o cara marca, o cara fica de língua para lá de fora e tá jogando. E no Santos não joga? Ah, tem alguma coisa de errado aí. Mas eu quero que ele me prova isso daí. Se eu estou errado ou se eu estou certo. É claro que nós vamos ver só lá na frente. Mas vou esperar para ver. Se inscreva no canal, deixe seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.